Depois que encontrei a Jesus no caminho, minha vida mudou radicalmente. As coisas erradas que eu fazia, como maltratar e perseguir os filhos de Deus, agora não faço mais. Aquele velho Paulo morreu. Sabe quem eu sou hoje? Uma nova criatura, que nasceu da água e do Espírito e anda em novidade de vida. Hoje eu posso dizer com toda a alegria: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Na carta aos Romanos, capítulo 6, versos de 3 a 5, o apóstolo Paulo diz assim: Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. E no verso 11 está escrito: Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Como você viu claramente, o apóstolo Paulo aqui está fazendo referência ao batismo. E eu lhe pergunto, você já foi batizado? Você compreende o significado desse ato, o santo batismo? Será que todas as pessoas precisam ser batizadas? O que você pensa a esse respeito? Veja que o apóstolo Paulo aqui, ele está comparando o batismo com a experiência que foi vivida por nosso Senhor. Paulo diz que assim como Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou, quando nós somos batizados, isso significa que também estamos morrendo. E você me dirá, aí pastor, eu pensei que o batismo fosse uma coisa legal, fosse uma coisa boa, mas é muito boa, fique tranquilo. Mas não está falando de morte, só que é morte para o pecado, é morte para o mal, é morte para uma vida de ignorância em relação a Deus, talvez de resistência à palavra do Senhor, de alienação de Deus. E quando você está debaixo d'água, e claro que é só uma fraçãozinha de segundo, isso significa que este homem ou esta mulher, que vivia separado de Deus, foi sepultado, morreu, foi sepultado, não é? E quando você sai da água, e eu vejo esse como o momento mais lindo do batismo, isto significa que você está nascendo de novo, você está sendo ressuscitado no sentido espiritual, você está agora vindo para uma nova vida. Uma vida de unidade com o Senhor, de compreensão da palavra de Deus, de harmonia com a vontade do Senhor. Oh, como isso é maravilhoso! Este é o significado do batismo e por ele todos nós devemos passar. E aí, você já foi batizado? Você já tinha compreensão desse significado do batismo? E você me dirá, pastor, será que o batismo é para todas as pessoas? Sim, para todas as pessoas que com sinceridade recebem Cristo e querem andar nos seus caminhos. Você sabia que até Jesus foi batizado? É verdade, claro que não precisava, mas a Bíblia diz que quando João Batista estava realizando batismos lá no Rio Jordão, Jesus foi ao encontro de João com esse propósito. Quando João viu Jesus, ele disse assim, Senhor, tu vens a mim, eu é que preciso ser batizado por ti. Como que dizendo assim, Senhor, eu sou um pecador, eu preciso do batismo, mas o Senhor não. Porque o Senhor é santo, o Senhor é justo, o Senhor é perfeito. Jesus disse assim, João, vamos para frente, deixa assim, deixa para que se cumpra toda a justiça, ou seja, que se cumpra a palavra, que se cumpra a profecia. Eu quero ser batizado para dar exemplo. Claro, Jesus não precisava, mas ele quis deixar o exemplo para você e para mim. Um detalhe que eu acho significativo. Quando Mateus narra a respeito do batismo de Jesus, ele disse que assim que foi batizado, Jesus saiu logo da água. Ora, se saiu é porque entrou. E por que Jesus entrou nas águas do Rio Jordão para ser batizado? É que o batismo realizado por João foi o batismo bíblico. O batismo bíblico é o batismo por imersão, quando a pessoa é mergulhada na água. A própria palavra batismo, de acordo com o grego, a língua original do Novo Testamento, significa mergulho.
Jesus foi mergulhado nas águas por João Batista. Essa é a maneira bíblica, a maneira correta de se batizar. É verdade que existem outras formas que são praticadas por aí, inclusive o batismo por aspersão, aquela em que algumas gotinhas de água são jogadas na cabeça da pessoa. Mas, insisto com você, o batismo bíblico, o batismo correto é esse, em que a pessoa é mergulhada na água. O apóstolo Paulo também reforça essa ideia, quando ele diz que há um só batismo, ou seja, um só tipo de batismo, uma só forma correta de se batizar, que é o batismo por imersão. Mas quero ressaltar que mesmo sendo o batismo realizado da forma correta, isto é, por imersão, não garante necessariamente a nossa salvação. A salvação nossa está em Cristo e unicamente no Senhor Jesus Cristo. Mas o batismo é um testemunho público que você dá de que você recebe Cristo como Salvador pessoal, que você não se envergonha do Senhor, da sua palavra, da sua igreja. Oh, isso é muito importante. Outro aspecto é que o batismo, ele marca o início da caminhada cristã, inclusive a nossa entrada para a participação na igreja de Deus, na família de Cristo. Mas veja, lembre-se sempre disso, muito mais do que união com a igreja, o batismo é uma união com o Senhor Jesus Cristo, é uma aliança que o pecador está fazendo com Deus. Existem dois pontos que eu gostaria também de ressaltar nessa reflexão com você a respeito do batismo. Um deles é que algumas pessoas, elas ficam no extremo ou no outro. Por exemplo, alguns chegam à igreja e no primeiro dia já querem ser batizadas, sem terem real compreensão do significado, da importância, do propósito do batismo. É importante estudar um pouco antes a Bíblia, porque o Senhor quer que nós sejamos batizados, mas Ele quer que nós participemos do batismo de forma consciente. Então, de preferência que não seja no primeiro dia que chega à igreja, a menos, é claro, que você já tenha estudado a Bíblia antes e chegue à igreja com a compreensão do significado. Mas há outros que vão para um outro extremo, que seria estudam, frequentam a igreja, mas nunca pedem para ser batizados. Porque eles pensam assim, eu ainda não estou preparado, e vão postergando, como se o batismo fosse assim uma espécie de certidão ou de certificado de impecabilidade. Eu não peco mais, agora já posso ser batizado. Claro que não. O batismo é para pecadores, pecadores arrependidos, pecadores que querem ter uma nova vida, mas continuamos sendo pecadores. Você não deve ficar adiando, você não deve ficar postergando. Compreende? Nem o extremo e nem o outro. O batismo, ele não é o final da vida cristã. O batismo marca o início da caminhada com Cristo. E um outro ponto que eu quero ressaltar é que talvez você, assim como eu, tenha sido batizado quando era um bebezinho. E aí, foi ou não? Talvez você tenha sido. Eu quero dizer para você que esse seu batismo foi realizado pelos seus pais com muita sinceridade. Você sabe disso. Eles estavam fazendo algo de acordo com a compreensão que tinham, com a informação que receberam. Eu me lembro quando era criança, eu ouvia dizer, nem sei se as pessoas falam isso hoje mais, mas eu ouvia dizer assim, que era preciso batizar a criança assim que nascesse, para caso ela viesse a falecer, não morresse pagão. Se morresse pagão, morreria perdido. Então tinha que batizar logo assim que nascesse, até porque naquela época morriam muito mais crianças do que hoje, o índice de mortalidade infantil era maior. Então os pais, com sinceridade, batizavam seus bebezinhos. Mas acredite, e eu lhe digo isso com muito carinho, com muito respeito, mas eu preciso lhe dizer, esse batismo de bebezinho, aos olhos de Deus, ele não tem nenhum valor. E você me dirá, pastor, por que se foi feito com sinceridade? É que para Deus o batismo que vale não é aquele que alguém decide por nós, nossos pais ou seja quem for. O batismo que vale aos olhos de Deus é aquele que é fruto da decisão do pecador, reconhecendo, confessando seus pecados e desejando ter em Cristo uma vida nova. Aos 11 anos de idade, apesar de ser apenas um juvenil, mas quando comecei a compreender que o Senhor estava me chamando para os seus caminhos, e mesmo tendo
o entendimento de um garoto, mas eu sabia que o Senhor estava me chamando. E aí eu pedi para ser batizado. Dia inesquecível, dia maravilhoso. E é lógico que nesse estudo eu convido você também para aceitar o santo batismo. Se você ainda não passou por essa experiência, ou quem sabe já até passou, mas por alguma razão se desviou do caminho do Senhor, afastou-se de sua igreja, quebrou sua aliança com Deus, eu convido você para renovar essa sua experiência com o Senhor. Certa vez o apóstolo Paulo, narrando a respeito do início da sua caminhada cristã, alguns dias depois que ele teve um encontro com Jesus lá na estrada quando seguia para Damasco, Paulo diz que o discípulo Ananias, um homem simples que vivia na cidade de Damasco, orientado pelo Senhor, foi ao encontro dele. Eu já citei para você isso aqui em nossa série de estudos. E dentre as palavras que Ananias disse para Saulo ou Paulo, estão essas aqui que eu leio para você. Está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, verso 16. Ananias disse assim para Paulo: "E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele." E logo em seguida, ele foi batizado, porque teve a compreensão do reino de Deus, teve a visão do reino de Deus. Primeiro, aquele encontro com Cristo na estrada cegou Paulo ou Saulo, mas aquela mesma luz que o cegou lhe deu uma nova visão, a visão do reino, a visão da compreensão do amor de Deus, da vontade de Deus, da palavra de Deus. E é por isso que ele foi batizado. Eu sei que você também tem ouvido o chamado do Senhor. Eu sei que o Espírito do Senhor, usando a palavra, tem lhe dado entendimento do seu caminho. Por isso que eu quero insistir com você, no sentido de que você deve pedir o batismo, você deve solicitar o batismo. Outra vez, citando Isaías, Paulo diz assim: "Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação." Chegou a hora. O Senhor está chamando você. Abra seu coração para Deus, não resista o chamado, não resista o convite que o Espírito Santo está lhe fazendo. Eu sou apenas um instrumento que tem uma honra imerecida de agora ser usado por Deus, mencionando-lhe a palavra para convidar, para que você seja também batizado, como uma manifestação pública de que você recebe Cristo como Salvador pessoal, de que você está disposto a, pela graça do Senhor Jesus Cristo, viver uma nova vida. Nós temos uma existência muito curta, você sabe bem disso, mas esta vida é muito importante. Ela é muito significativa, apesar de curta. Sabe por quê? Porque as decisões que nós tomamos aqui, as escolhas que nós fazemos aqui, determinam nosso futuro eterno, nosso destino eterno. O próprio Cristo disse: "Quem crê e for batizado será salvo." Escolha o batismo, peça o batismo, tome a sua decisão. E eu tenho certeza que o Senhor estará muito feliz, haverá festa no céu por sua decisão. E é evidente que a igreja também ficará muito contente. Eu quero convidar você para procurar uma igreja adventista do sétimo dia. Se você não sabe onde tem uma igreja, é só você entrar nesse site que aparece na sua tela, encontreumaigreja.com.br. Vá à igreja mais próxima de sua casa. E chegando lá, você diga ao pastor, diga aos líderes da igreja: "Olha, estou aqui porque eu tenho estudado a palavra do Senhor, eu desejo ser batizado." O pastor, os irmãos vão lhe orientar. Eu tenho certeza que vão lhe receber com muito amor, com muito carinho, e você, orientado, será logo em seguida batizado. Você vai se unir à família de Deus, mas acima de tudo, como já lhe disse, você estará se unindo ao nosso Senhor, nosso maravilhoso Salvador. Deus lhe abençoe. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós.